A paz do Senhor, igreja. Hoje nós vamos falar sobre tempestade. Cada um dos livros do Novo Testamento aqui dos Evangelhos, não João, mas Mateus, Marcos, Lucas, cada um aborda de um jeito, mas o fim é igual. Então vamos lá. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 8, verso 22 ao 25. Lucas, capítulo 8, versos de 22 a 25. Então, eu peço que vocês leiam comigo. A gente vai ler pausadamente para que a leitura ela seja bem compreendida. Amém? E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago. E partiram. Bruno, tem jeito de pôr para nós a Bíblia aí? A minha aqui, a tradução aqui é arque. Arque com as consequências, né? Porque gostaram, né? Atualizada, corrigida. Não, é revista e corrigida. É essa a versão. Vamos lá. Vamos ler novamente? Vocês leiam aí. Eu vou ler com vocês aqui que fica mais fácil, né? E aconteceu, depois disso, que capítulo 8, 22 a 25. Ok? Isso. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago. E partiram. E, navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Eu conheci um hino, muito tempo atrás, dizia assim: quem és tu? Te perguntaram certo dia com ironia atroz. Quem és tu? Que até os mortos no sepulcro ouvem sua voz. Um hino muito bonito, é muito lindo esse, mas agora nós vamos nos deter à palavra. Irmãos, aqui é uma tempestade no mar da Galileia. E eles estavam no barco. E foi Jesus que mandou. E Jesus estava com eles. E a tempestade veio. O que vocês
poderiam me dizer o que significa o barco para nós? Poderia significar o quê? A nossa vida. Certo? E o que poderia significar, assim, trocando com outras palavras, o que poderia ser uma tempestade na nossa vida? Tempestades, é que ela falou de uma forma técnica, né? Então, são as nossas dificuldades, né? As nossas, os contratempos, aquelas coisas que sobrevêm, né? Então, as tempestades, elas não anulam o cuidado de Deus por nós. Eu vou ler aqui uma introdução e depois eu passo explicitamente a pregação da palavra. Mas diz assim: não haveria um arco-íris se não tivesse uma chuva forte, uma tempestade. Nem o dom de lágrimas sem a dor. Chorar, muitas das vezes, significa uma emoção forte, né? Mas dor também. Só conseguimos enxergar a majestade dos montes. Quando é que você percebe que o monte ele é bonito? Ele é. Quando você está em qual parte? Você olha, está embaixo. Coisa linda, né? Então é assim, né? E das profundezas da nossa angústia que nos erguemos para as maiores conquistas da nossa vida. É nessas horas de angústia que Deus nos ergue. Jesus deu uma ordem para os discípulos, para entrarem no barco e passarem para outra banda do lago, na região de Gadara. Esse nome para vocês é conhecido, Gadara? Eu só vou me deter na questão da tempestade no mar. Eu não vou entrar lá em Gadara, eu vou ficar só no mar junto com os discípulos, tá bom? Então vamos lá. Onde havia um homem possesso. Então em Gadara tinha um homem possesso. Enquanto eles atravessavam o mar, Jesus, cansado da faina, é trabalho de marinheiro, trabalho de tripulante, é trabalho de quem está dentro do barco, né? Ele dormiu. Jesus estava no barco, mas dormiu. E uma tempestade terrível os surpreendeu, enchendo o barco de água. Os discípulos apavorados clamaram a Jesus, e ele repreendeu o vento e o mar. E eles ficaram maravilhados. Sabe o que significa isso, irmãos? Jesus tem poder, né, sobre a natureza. As tempestades, quando é que elas acontecem? As tempestades, assim, o tempo, muitas das vezes é de forma inesperada. Elas acontecem. E elas vêm e são impetuosas, né? Lá, no caso do lago, ali no Mar da Galileia, que é, na verdade, a Bíblia trata como um Mar da Galileia, mas na verdade é um lago, né? Uma coisa interessante. E ali vem os ventos do Monte Hermon, bate de encontro com as montanhas e aquilo agita as águas, o vento agita as águas, né? E de maneira que os homens ficaram um tanto atordoados, né? Encurralado pelos montes, os barcos começam a balançar, provocando essa sensação angustiosa. Então, essas tempestades elas vêm de forma inesperadas. A segunda coisa, essas tempestades, da vida, elas são perigosas. As tempestades, elas são perigosas. Mateus, ele fala que o barco era varrido pelas ondas. Mateus 8, 24. Marcos diz que se levantou um grande temporal de vento, né? De maneira que a embarcação já enchia-se de água. Marcos 4, 37. E Lucas é o que nós acabamos de ler. Essas tempestades, elas trazem ameaças, elas são ameaçadoras, elas são perigosas. E nós não podemos vacilar. Aqueles homens que estavam no barco, eles sabiam muito bem o que tinha que fazer, né? Muitas vezes as tempestades chegam de forma tão intensa
e elas abalam as estruturas, elas abalam as bases da nossa vida. Nós construímos algo e de repente a gente vê tudo abalado, tudo está sendo posto em perigo. Põe no chão aqueles sonhos que a gente tanto tempo tentou construir. Um casamento edificado com abnegação e amor, de repente, existe uma invasão, um transtorno na vida do casal por causa da infidelidade. Veja, aquela família, ela fica totalmente atordoada por causa de alguém que cedeu a uma paixão, né? E assim, de repente, uma doença incurável abala toda uma família. Uma doença, ela pode trazer uma insegurança, uma incerteza das coisas e, de repente, né, uma vida é ceifada. Um trágico acidente pode ceifar uma vida. E uma vida que é cheia de vigor, de repente, um acidente leva essa pessoa a óbito. Ou seja, simbolizando uma tempestade. Essas tempestades também, elas são surpreendentes. Elas podem transformar cenários domésticos em lugares ameaçadores. Gente, vira mexe, a gente ouve notícia aí que esses crimes passionais, o marido mata a mulher mata o marido por causa desta infidelidade. As coisas, elas vão tomando proporção, elas vão crescendo, né? E é uma tempestade. A gente vê na televisão, mas isso acontece em outros lugares, até mesmo dentro da igreja. O Mar da Galileia era um lugar muito conhecido daqueles discípulos. Vocês acham que eles conheciam aquele mar? Eles estavam lá pescando quase que todos os dias, né? Todos os dias. E alguns daqueles pescadores profissionais conheciam centímetros do lago. Muitas vezes eles cruzaram lançando suas redes. Mas agora, como é que eles estão? Emerson, como é que eles estão? Eles estão com medo. Eles estão com medo, irmão Gilvan. Eles estão no meio da tempestade, estão com medo. E é óbvio, né? A razão é simples. Por que vocês acham que eles não foram acordar Jesus logo no início? Hã? Não, fala mais alto, eu tenho um problema, eu sou surdo. Nós somos assim. Eu e você somos assim. Quando eu tenho domínio sobre alguma coisa na minha vida, eu sei tratar, eu sei fazer, sossegado aí, eu vou fazer. Acontece isso aqui. Acontece essa tempestade e você se depara com essa situação aqui. Você tenta resolver, mas a sua forma de resolver não resolve o problema. Não resolve de forma definitiva. E é isso que acontece na nossa vida. Então aqueles discípulos estavam acostumados a pescar e passaram ali e começaram a ver o barco encher. Chegou num determinado momento eles, mestre, você não está vendo que a gente está perecendo? Foi isso que aconteceu. Muitas das vezes as tempestades mais dificultosas, mais borrascosas, mais problemáticas que enfrentamos na vida não vêm de horizontes distantes e nem trazem coisas novas, mas apanham aquilo que era ordinário e comum. É que está falhando, né? A gente está falando aí, dá uma picotada, fica ruim. Então aquilo que era comum para as nossas vidas acaba virando tudo de perna para o ar. Cabeça para baixo, pernas para cima. Muitas das vezes é o cônjuge que foi fiel a vida inteira e de repente uma coisa transtorna a sua vida e a vida daquele casal se torna amarga e agressiva. Ele abandona o casamento para viver uma aventura com outra pessoa.
é um filho obediente que, de repente, os pés resvalam em alguma coisa e transforma numa pessoa totalmente insubordinada, irreverente, dissimulada e insolente com os pais. Os filhos obedientes, mas de repente alguma coisa acontece e eles viram a cabeça e começam então as agressões aos pais, aos próprios irmãos, aos próprios amigos. Ainda hoje, há momento em que as maiores crises que enfrentamos não vêm daqueles lugares vêm daqueles lugares que nós sentíamos mais seguros. As tempestades, os problemas vêm, muitas das vezes, daqueles lugares ou situações que nos sentíamos plenamente seguros ou confortáveis. Bom, tem uma coisa aqui que eu quero repartir com vocês. As tensões que enfrentamos nas tempestades da vida. As tensões que enfrentamos nas tempestades da vida. Então, existem algumas coisas aqui que as tempestades mostram para a gente. Como conciliar a obediência a Cristo com a tempestade? Eu vou citar um fato aqui. Vocês lembram do profeta Jonas? Deus disse a ele: vá para Nínive. E Jonas fez assim: eu vou para Tarsis. Completamente diferente. Foi desobediente. Logo veio uma tempestade sobre ele, não foi? Sobre aquele barco. As coisas que estavam naquele barco mas Jonas dormia. Jonas também dormia, mas o sono indolente, o sono da rebeldia. Ele não queria fazer aquilo que Deus o mandara fazer. No caso de Jesus, ele está no barco e está dormindo. E os discípulos estão junto com ele. Mas eles estão obedecendo. Eles fizeram exatamente o que Jesus mandou, e indo na direção que Jesus mandou. E agora vem uma tempestade. Irmãos, Jesus está na sua vida? Vocês têm alguma dúvida? Não é porque vêm as dificuldades, os problemas, os tempos difíceis, que Jesus abandonou e esqueceu de você. Pelo contrário. Ele está presente. Ele está bem perto. Né? Então eles estavam no centro da vontade. E mesmo assim eles foram surpreendidos por essa terrível tempestade. Em segundo lugar, como conciliar a tempestade com a presença de Jesus? O fato de Jesus estar conosco, né, não nos poupa das tempestades. Ser cristão não é viver numa redoma. A gente não está vivendo no céu ainda. A gente vai morar no céu. Então a nossa vida aqui é uma vida de luta, de labor. E é assim. Jesus, ele foi convidado para ir a um casamento. Mas chegando lá naquele casamento, num determinado momento, acabou o vinho. Uai, mas Jesus estava lá. Jesus, ele está presente na nossa vida. E não é porque se faltar alguma coisa, ele não está presente. Ele sempre estará presente. Ele nunca vai deixar você só. Aliás, é uma promessa, né? Estarei com vocês todos os dias. Quantos dias? São 7 dias da semana. Quantos dias? Todos. Ele estará com você sempre, todos os dias. Ele nos concedeu o Consolador, Ele está conosco, Ele nunca vai nos abandonar. Por mais que a gente ache. A gente passa por uma situação e se sente inseguro e acha: o Senhor não está me vendo. Ele está. Em terceiro lugar, o maior drama dos discípulos talvez não tenha sido a tempestade, mas o fato de Jesus estar dormindo. Na hora do maior aperto, Jesus estava dormindo. Às vezes temos a sensação de que Jesus está dormindo. O Salmo 73 diz que o nosso Deus não dorme e nem tosqueneja. Por mais que a gente ache que Ele está dormindo, Ele está bem acordado e vendo o que está acontecendo. Então existem algumas perguntas nesse texto que a gente vai ver agora.
As grandes perguntas feitas nas tempestades da vida. Você já fez alguma pergunta quando você está passando por algum problema? Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Ninguém nunca fez essa pergunta? Eu já fiz, acho que todo mundo já fez. A gente está no problema, Senhor, por que está acontecendo? Né? E é importante a gente saber, irmãos, uma coisa. A minha tempestade é porque a minha situação é igual a de Jonas? Ou a tempestade que eu estou passando é semelhante a essa que Jesus está no barco? A gente precisa saber distinguir uma tempestade da outra. Quando eu estou fora do centro da vontade de Deus, eu posso estar enfrentando as tempestades de que Jonas enfrentou lá. Se eu estou fazendo o que Jesus me mandou fazer, e estou no centro da sua vontade, obedecendo e crendo, o mais importante de tudo isso, irmãos, é a fé, e nós vamos ver aqui, né? Então, em primeiro lugar, a informação dos discípulos a Jesus. Os discípulos, eles estão apavorados, né? E informam a Jesus: mestre, estamos perecendo. Essa pergunta nasceu do ventre de uma grande crise, e seu parto se deu num momento de grande sofrimento, de grande aperto. Os discípulos estavam vendo a face da morte, a carranca, né, da morte. O mar embravecido parecia sepultar as suas últimas esperanças, e eles já estavam esgotados. Todos os esforços já tinham ido embora, né? E eles clamaram a Jesus. O que esse grito representa? Veja, os discípulos gritaram: Senhor, socorre-nos, estamos perecendo. Você já deu esse grito? Já passou algum momento na sua vida que você grita: Senhor, socorre-me? Qual a razão do seu grito? Qual foi a razão do grito desses discípulos? Esse grito, ele evidencia uma coisa: o medo. O medo gerado pela tempestade. Quando vocês passam por alguma tribulação, vocês ficam com medo? Ou vocês são tudo de ferro e tudo gelado, sangue frio? Ah, eu fico com medo. Não chego a fazer igual Belsazar, mas bater um joelho no outro, né? Mas medo, a gente fica receoso, né? Então a tempestade provoca esse tipo de medo. Nos tempos de doença e de perigo de morte, desastres naturais, terremotos, tsunamis, tempestades, furacões, né? Essas coisas tudo trazem esse medo, esse pavor, né? As comoções, guerras, né? Essas coisas que acontecem na humanidade, e traz esse grito dentro de nós, e a gente diz assim: mestre, não te importa que pereçamos? Senhor, o senhor não se importa o que está acontecendo comigo? O senhor não vê o que está acontecendo comigo? O senhor vê, né? Então, continuemos. Senhor, salva-nos, porque perecemos. Mateus está falando assim. Cada um deles, dos evangelhos aqui, cada um desses escritores, eles colocam a frase de uma maneira, e parece mais uma crítica a Jesus do que propriamente um pedido de socorro. Irmãos, nós caímos neste erro. Quando nós perguntamos alguma coisa a Deus, parece que nós estamos fazendo: Senhor, se liga, eu estou precisando de ajuda. Você está criticando. Você está falando com Deus de uma maneira que você não está percebendo, mas você não está agindo de uma maneira legal. Você está falando algo, fazendo uma crítica, né? Então, vamos lá. Esse grito, ele evidencia um pouquinho de fé. Gilvan, esse versículo que nós acabamos de ler aqui, nos versículos de 22 a 25, mostra que havia uma pequena fé, alguma fé. Por que havia alguma fé? Quando eles estavam naquele perigo, eles não tinham mais condições de fazer nada, o que eles fizeram? Chamaram Jesus. Logo, eles já estavam esperando que o mestre fizesse alguma coisa.
Então, naquela noite trevosa, de mar revolto, as ondas assombrosas que chicoteavam o barco e ameaçavam engoli-los, reluz um lampejo de fé. Que maravilha, né? Ainda bem que havia uma fé ali. Quantas vezes nessas horas também nos voltamos para Deus em forte clamor? Quantas vezes há urgência na nossa voz? Nós gritamos porque há uma urgência. Na hora da tempestade, quando os nossos recursos se esgotam e a nossa força se esvai, o que a gente precisa fazer? Quando as nossas forças se vão, a gente precisa clamar por socorro. Jesus, olha eu aqui. Essa fé também mostra, aliás, esse grito mostra também uma fé deficiente. Se os discípulos tivessem uma fé madura, e não teria passado por esse problema. Então, irmãos, ouça bem essa frase, eu destaquei aqui porque ela é muito importante. A causa do desespero não era a tempestade. Que coisa, hein? Mas a falta de fé. O perigo maior que eles enfrentavam não era a fúria do mar ao redor, mas a incredulidade interior. Essa é a minha dificuldade e a sua dificuldade. É essa incredulidade que precisa dar lugar à fé. Uma fé viva, madura. A gente tem tanta experiência com Cristo, pastor, e a gente ainda fica precisando de mais alguma coisa para a nossa fé ser aumentada. A gente precisa fazer uma revisão dos nossos conceitos, do que acreditamos, se a gente realmente crê em Jesus. As circunstâncias da vida, muitas das vezes, elas não vêm para nos derrubar, quando estamos no Evangelho e crendo em Cristo. Elas vêm para nos fazer crescer, para nos tirar de um degrau e nos colocar num degrau diferente, um degrau acima. A gente não cresce só numa vida de bonança, a gente cresce por causa das lutas, por causa dos problemas, por causa das dificuldades. A gente aprende com isso. Essa tempestade, ela estava no currículo que Jesus apresentou para os discípulos. Jesus sabia que ia acontecer a tempestade? Sim ou não? Sim, mas ele dormiu. Ele sabia que ia acontecer. Sem problema. Eu vou descansar, eu estou em paz. Jesus descansou porque ele estava cansado e também estava em paz. Ele não tinha problema nenhum com isso. Então, ele dormiu. Aí, então, existe uma certa pergunta que a gente faz, né? E depois também existe uma pergunta que Jesus faz aos discípulos. E essa pergunta é interessante. Irmã Eliane, onde está a tua fé? Não precisa responder. Como é que chama essa pergunta? Retórica. É uma pergunta retórica. Essa pergunta foi feita aos discípulos. Aonde está a vossa fé? Os discípulos, eles falharam nesse teste prático. Eles falharam. Porém, né, Jesus deu a eles a oportunidade de crescerem. No meio da tempestade, eles cresceram. Então, onde o medo prevalece, a fé, aonde o medo prevalece, a fé desaparece. Para rimar, né? Para rimar. Some, mas para rimar, desaparece. A fé desaparece. Ficamos com medo porque duvidamos que Jesus esteja no controle. A gente usa mal essa frase, Jesus está no controle. Nós usamos mal, mas eu quero dizer, Jesus está no controle. É que a gente não gosta de certas situações. A gente passa por alguns problemas, a gente não consegue falar, mas Jesus está no controle. Mas Ele está. Ele está. É de dor, mas Ele está no controle. É de perda, mas Ele está no controle. Ele não deixa de ter o controle. Jesus não se engana, Deus não se equivoca, Ele não muda. Não existe variação em Deus, nem sombra.
Deus é pleno em luz, Ele é perfeito. E Ele sabe muito bem o que você sente, o que você pensa. Então essa pergunta feita aqui, aonde está a vossa fé? Cadê a fé? Ela foi embora, sumiu. Ficamos com medo porque duvidamos que Jesus esteja no controle. Enchemos a nossa alma de pavor, porque pensamos que as coisas estão sem controle. Achamos que Jesus nos abandonou à própria sorte. Porém, são 4 coisas aqui que nós precisamos prestar atenção. Qual foi a ordem de Jesus para os discípulos? Entremos no barco e passemos para a outra. Qual era a ideia de Jesus? Chegar lá do outro lado. Horas. Por que a gente fica tão... Eles iam chegar do outro lado. E não é porque Jesus estava no barco que a tempestade não viria. O destino deles era do outro lado e Jesus estava presente e os levaria para lá. Então, realidade e promessa para Jesus é a mesma coisa. O que ele fala, ele cumpre, certo? A presença de Jesus. A presença de Jesus nos livra do temor. Jesus estava dentro do barco. A presença de Deus na nossa vida, a presença de Jesus é uma âncora, é um porto seguro para nós. E os discípulos estavam com medo, né? E o reino do céu e da terra estava no mesmo barco. O reino do céu e o reino da terra estavam no mesmo barco. Por isso o barco não podia afundar. Mas Jesus descansava, dormia, e os discípulos foram lá acordar. Então ele é o criador de todas as coisas. Ele criou o vento, criou a tempestade. Tudo é da parte de Deus. A paz de Jesus é a terceira coisa que nós aprendemos com isso. No verso 23 do capítulo 8, é assim: enquanto a tempestade rugia com toda a fúria, Jesus estava dormindo. Por que será que Jesus estava dormindo? Estava preocupado Jesus, né? Como eu disse aqui, Jonas dormia o sono indolente. Um sono que ele estava fugindo da presença de Deus. Mas Jesus, não. Estava tranquilo, em paz com Deus. Tinha trabalhado muito, estava cansado, estava descansando. Porém, né? Jesus sabia da tempestade? Sim. Ele sabe todas as coisas. Aquela tempestade estava na agenda de Jesus. Fazia parte do currículo para treinamento dos discípulos. Mas Jesus sabia da tempestade. E a pergunta é, por que ele dormiu? Né? A gente fica perguntando, Jesus sabe por que ele dorme? Por que ele deixa acontecer? Na verdade é isso. Por que ele deixa acontecer? Por 2 razões. Primeiro, como eu já disse, ele descansava. E em segundo, porque ele estava em paz. Não tinha problema nenhum com isso. Então agora, a última coisa. O poder de Jesus. Verso 24. Aquele que estava no barco com os discípulos é o Criador de todas as coisas. O Criador do universo, das leis naturais, da natureza. E tudo lhe obedece. Lucas insere esse texto aqui desta maneira porque ele está destacando o poder de Deus, a autoridade de Jesus. Era isso que ele estava revelando ali naquela passagem. Assim como nós vemos mais adiante, quando ele entra em Gadara, o poder sobre os demônios, esse poder que Deus tem e deu a ele sobre os demônios, para expulsar os demônios, sobre a enfermidade, curando a mulher hemorrágica. E nós vemos mais adiante a filha de Jairo sendo ressuscitada. Tudo nessa sequência. Então, Lucas descreve essas coisas para destacar o poder e a autoridade de Jesus. Jesus repreendeu o vento e o mar, e estes obedeceram, porque ele é Senhor de todas as coisas. Quero terminar dizendo assim: muitas vezes, prestem atenção nisso, irmão, eu destaquei esse texto aqui porque é muito importante para eu e você guardarmos isso. Muitas vezes, a tempestade mais perigosa não é aquela que levanta os ventos e agita o mar, mas a tempestade do medo e da incredulidade. O nosso maior problema não está ao nosso redor. O nosso maior problema está dentro de nós.
O nosso maior problema não está fora, está dentro. Que se transforma nisso, falta de fé, ou medo e incredulidade. O medo afasta a fé. E nós não podemos estar vivendo dessa maneira. Então, a pergunta feita entre os discípulos, em terceiro lugar, a pergunta foi feita entre os discípulos. As tempestades são pedagógicas. Sabia? Quando você passa por um problema, uma dificuldade, na sua vida, no seu trabalho, no meio da sua família, o seu barco, seja a igreja, seja onde for, o seu barco, a sua vida, aonde você está inserido, seja na igreja, na escola, na família, aonde for, de repente vem uma tempestade, em cada lugar de uma maneira diferente, às vezes uma mesma tempestade que alcança todos esses lugares, mas nós aprendemos com isso. Então, foi através do livramento na tempestade que os discípulos tiveram uma visão mais clara da grandeza de Jesus. Você acha que Jesus mudou? O que a Bíblia diz acerca de Deus, né? Que Ele é o mesmo? Jesus é o mesmo? Você pode confiar em Jesus? Eu acho que eu não senti firmeza nisso daí, não. Você pode confiar em Jesus? Amém. Ah, tá vendo? Mas, irmãos, olha só. Essa reação de vocês da primeira vez, é isso aí que a gente é. A gente é isso aí que vocês fizeram. Que nós fizemos, né? Jesus é o mesmo. E Ele tem poder da mesma forma. Não mudou nada. Mas nós somos frágeis e carecemos da misericórdia de Deus. Muito bem. Terminado, irmãos, a mensagem, é isso, né? Fica aí para nós esse aprendizado do que significa a tempestade em nossas vidas. Amém? Vou orar e chamar o irmão Emerson aqui para devolver-lhe a palavra. Deixa eu só desligar aqui. Vamos orar. Jesus amado, ó Deus, poderoso Deus, grandioso Deus, o Senhor nos mandou Jesus. E Ele começou a escolher os seus discípulos. E começou, através deles e com eles, a ensinar muitas coisas. E hoje, Senhor, nós, olhando para estes textos, aprendemos muitas coisas. E muitas das vezes fazemos críticas a um e a outro discípulo porque agiu ou reagiu de forma diferente daquilo que deveriam, da forma como deveriam reagir. Mas nós somos iguaizinhos. Nós reagimos da mesma forma que os discípulos reagiram naquela época. E existe uma agravante contra nós. Nós já sabemos disso. Mas eles estavam aprendendo. Então, Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, concede-nos um crescimento espiritual. Senhor, um crescimento da nossa confiança. A falha é nossa, Senhor. Nós somos falhos e precisamos do Senhor presente nas nossas vidas, dentro do nosso barco. E o Senhor está. E a gente precisa enxergar e ver que o Senhor está presente. Papai, ajuda o Casuíte, ajuda a Narcisa, Senhor. Senhor, ajuda o Rafael, ajuda a família, Senhor, as pessoas, a igreja que tem orado. Senhor, o Senhor tem poder sobre todas as coisas. Papai, traz cura e libertação sobre a vida do Casuíte, porque nós podemos ver, ó Deus, queremos ver este milagre. Senhor, embora a nossa fé seja tão frágil, tão pequena, mas nós sabemos que o Senhor pode. Então, glória ao teu nome. Ó Deus, glorifica o nome do teu Filho Jesus. Ó Senhor, e o Senhor seja exaltado para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Irmão Emerson.